Quando se fala assim em relacionamento, casamento, é normal que comecem a surgir crises quando vêm os filhos? Sim, não é regra, mas é muito comum. Por quê? Porque o relacionamento, ele exige adaptação. Tá? Tem gente que mora sozinho um tempo e fala que depois de morar sozinho por algum tempo, você não quer mais casar, não quer mais namorar. Porque você se acostuma a ter liberdade. Você faz o que você quer. Né? Obrigado. Conversando com um colega meu, e ele falava que ele aprendeu a cuidar das coisas de casa morando sozinho. Né? Por quê? Porque enquanto ele estava na casa da mãe, a mãe brigava para ele puxar água com o rodo, né? Não, puxar a água do banheiro, né? Porque os outros iam usar, não sei o que, não sei o que. A mãe briga, mas se ele não fizer, a mãe vai lá brava e faz. Né? É só quando ele morou sozinho que ele teve a experiência de acordar à noite e sair de meia pela casa e entrar no banheiro e o banheiro tá molhado. E você de meia. Entendeu? Aí você entende o quê? Que se eu não puxar água, problema meu. E eu vou arcar com as consequências. Então, morando sozinho, você desenvolve alguns hábitos que são seus, você está na sua, né? Você tem a desvantagem da solidão, tem gente que acha isso terrível, eu nunca achei muito terrível, né? Para mim sempre foi tranquilo ficar sozinho. Tem a desvantagem de você não dividir, né, as coisas com alguém, mas tem a vantagem desse conforto, do espaço ser seu. Quando eu me casei, eu já morava sozinho na minha casa. Então muita coisa mudou. Eu tive que ter bem claro na minha cabeça que a partir do momento que eu me casasse, aquela casa também era da minha esposa. Porque ela estava entrando na minha casa. E se o meu raciocínio fosse ela está entrando na minha casa, haveria uma chance muito grande de eu impor as minhas regras para aquele ambiente, porque a casa era minha. Entendeu? Então, eu procurei trabalhar muito isso para estar consciente de que, estou fazendo uma escolha de dividir esse espaço com alguém. Esse espaço também é dela. Sim. E aí vem as alterações. Né? Aí vem a louça dentro do forno, né? Aí vem essas coisinhas que não faziam parte da minha organização de antes. Demora um tempo. Eu, na minha experiência pessoal, a parte mais difícil do casamento foi o começo. Não lembro de uma crise, nenhum grande problema, mas a adaptação foi a parte mais estressante. Aquele primeiro ano, para colocar as regras em ordem, foi mais complicado. Primeiro não são flores, então. Não, pra mim não foi. Falam muito isso, né? É que, assim, o pessoal fala isso porque casa, assim, apaixonado, né? Então tem toda aquela paixão durante aquele tempo. Não que eu não estivesse apaixonado, sim, né? Mas, pra mim, a adaptação foi mais marcante. Até porque eu não casei muito nessa coisa da paixão, né? Eu casei muito consciente, eu realmente amava a minha esposa, a paixão tinha passado nos primeiros meses ali, né? Então, para mim, esse primeiro ano, a adaptação foi o mais difícil. Só que aí, veja, nós nos adaptamos em 2, dividindo aquele número e conjunto de tarefas em 2, dividindo aquelas contas em 2, dividindo o tempo em 2. Tem tempo meu e tempo para ela. Aí vem uma criança. Né? No meu caso, não veio. Mas pode vir. Né? Aí vem uma criança. O que acontece? A divisão de tarefas não funciona mais. Surgiu um novo conjunto de tarefas. Exatamente. Entendeu? As tarefas de antes eram essas, agora são essas mais um conjunto novo. Ele vai ter que ser dividido de novo, vai ter uma adaptação nova. E outra, pode ser nova para os 2. Então eu posso tentar divisões que dão errado. Cuida da fralda que eu vou fazer a mamadeira. Aí o pai morre de nojo, vomita, quase desmaia para trocar a fralda, entendeu?
a outra volta com a mamadeira que você pingar aqui forma um vergão de quente, entendeu? Quer dizer, eles não são bons naquelas tarefas. Então, primeiro, eu vou ter que redividir as tarefas. Eu tenho um conjunto novo. Às vezes eu não redivido. Às vezes eu coloco tudo nas costas de um. Entendeu? Veio a criança. A criança é a mãe que cuida. Então eu peguei todo um conjunto novo de tarefas, coloquei nas costas da mãe sem aliviar em nada as anteriores. Porque a gente não fez um acordo, a gente não conversou sobre isso. Claro que isso vai cobrar um preço, né? Depois o cara vai reclamar que a mulher não está transando com ele. Lógico que não tem energia. Não dá, né? Então, gastos. A gente tinha gastos, eu estava dividindo de um jeito. Agora tem um novo conjunto de gastos. Esse conjunto de gastos, seja de fralda, seja de alimentação, seja de médico, remédio, né? Roupa. Também não estava combinado, não existia antes. A gente já funcionava em uma dinâmica. A questão é essa dinâmica não funciona mais. E se houve problema na adaptação só entre nós dois, agora tem que ter uma adaptação entre nós três. Aí vem outra questão, divisão de tempo. Porque surgiu a criança, né? Antes tinha o meu tempo e o tempo do casal. Né? Quando eu falo tempo do casal, eu entendo o tempo do outro. Tem o meu tempo e o tempo que eu vou dedicar ao outro. Agora tem a criança. O que acontece muitas vezes? Agora tem o meu tempo e o tempo da família. Um conjunto. E aí eu não tenho mais tempo do casal. Mas eu não deixei de ser um casal. Vai dar crise, vai dar problema. Por quê? Porque as atividades de casal precisam ser feitas e sem a criança. Ou com a criança sendo colocada em um segundo plano. Vamos assistir um filme aqui? Vamos. Bota a criança no bercinho ali do lado. A gente tá aqui, tá vendo ela, mas o momento é nosso. Entendeu? Só que muitas vezes o que acontece? Não, tempo meu, tempo da família. E no tempo da família, isso é uma coisa muito cruel. Quando o homem para de enxergar a mulher como mulher. A mulher que tem a capacidade de seduzir, de atrair, que ele se atraiu por ela. Agora ela é mãe. Ela é quase um ser angelical. Entendeu? Então, não tem mais o toque erótico, não tem mais a sensualidade. Ele olha para a mulher já sem a atração, como se ela fosse incapaz de seduzir. E, quer dizer, tudo isso, claro, vai minar o relacionamento. Com certeza. E, por outro lado, também, muitas vezes, é o que a gente falou. Passa-se toda a responsabilidade dos filhos para a mulher. E, poxa, a mulher percebe que ela está carregando muito mais coisas nas costas do que antes. Ela está cansada. E aí ela também começa a perder a admiração pelo homem. Por quê? O homem antes lhe transmitia segurança. Era um companheiro, era alguém com quem contar. Agora eu sinto que eu carrego um piano nas costas e que ele não faz nada. Entende? Então, qual é a questão dos filhos? A questão dos filhos é uma readaptação. Uma redistribuição de tarefa, de energia, de tempo. É uma readaptação. Só que nessa readaptação eu não posso esquecer da minha individualidade nem do fato de que existe um casal, e esse casal é a base do negócio. É a base. Para esses filhos se sentirem seguros, é o casal que vai transmitir essa segurança. Os filhos se sentem seguros quando o ambiente proporcionado pelos pais é seguro. Agora, se o pai e a mãe estão quebrando o pau o tempo todo, de vez em quando um ameaça sair de casa, a outra vai dormir na mãe, né? Poxa, esse ambiente parece que pode ser destruído a qualquer momento. Para a criança isso é inseguro. Falando do caso da criança que nasce nesse ambiente de casal, né? Tem criança que se acostuma desde muito cedo com um só. Aí são outras regras que estão valendo, né? Mas, para a gente estar falando de relacionamento, vamos pegar essa parte, né? Senão também divaga muito. E falando assim, em crise, realmente existe aquela crise que falam, crise dos 7, crise dos 14, crise dos 21. É assim, existe mesmo isso? Ou é... Só falácia.
É assim, a gente tem que lembrar que muita gente casa apaixonado e quando a paixão acaba, ela acha que acabou o amor. A paixão tem ciclos, né? Os hormônios têm ciclos também. E esses ciclos hormonais afetam o que a gente sente um pelo outro. Então, pode ser que por coincidência, alguns casais tenham crise em épocas parecidas. Mas não é uma regra. Entendeu? Com a gente foi, né? Com a gente foi. Não é uma regra, mas pode acontecer. Sabe, por exemplo, a paixão ela não vai durar muitos anos, né? Então, pode ser que casais que namoraram, por exemplo, 2, 3 anos, vivenciem bem claro esse fim da paixão lá pelo segundo, terceiro ano de casado. Vários casais podem passar por isso, porque a cronologia foi meio parecida, entendeu? E o que é a crise? A crise é um recado, vamos falar assim, né? De que as coisas não estão funcionando daquele jeito, que a gente vai ter que rearranjar algumas coisas. Sim. Tá? Então a crise ela não significa o fim de um relacionamento, ela significa que está na hora da gente sentar e rever o contrato. Rever o contrato. Sentar e rever o contrato. Cara, é uma aula aqui, viu? Esse podcast aqui, vocês estão assistindo, eu vou assistir várias vezes, vou guardar. Uma aula realmente, assim. Já começou pesado. Acho Caramba. que o pessoal não vai desistir de assistir isso tão cedo. Muito bom, muito bom, muito bom.